Você sabia que a Chica da Silva histórica é diferente da Chica da Silva retratada em músicas, em novelas e em filmes? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o nosso assunto será Chica da Silva. Se você não quiser perder nem um pouquinho dessa conversa, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Eu já quero começar o vídeo de hoje deixando registrado os meus parabéns para todas as mulheres pelo dia 8 de março, lembrando que é uma data que deve ser sempre lembrada e comemorada. E justamente por esse motivo, a escolha do tema de hoje, Chica da Silva, ela retrata um pouco o que é uma mulher no século XVIII, o que é uma mulher durante o período colonial. Ela, Chica da Silva, foi representante então desse modelo colonial onde a sociedade tinha algumas particularidades, mas principalmente porque Chica da Silva foi uma mulher à frente do seu tempo. Se você é um aluno, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar alguma vez em Chica da Silva. Mas se você tem um pouco mais de 30 anos, também não tenho dúvidas que você deve ter visto ou assistido alguma obra que remeta à figura folclórica de Chica da Silva. Seja ela no filme que foi dirigido pelo Cacá Diegues na década de 70, seja na música do Jorge Ben também dessa década, ou ainda pela novela Chica da Silva, que foi gravada e apresentada pela primeira vez lá pela extinta TV Manchete na década de 1990. Então, o nosso exercício de hoje vai ser justamente esse: desconstruir essa imagem romantizada, mítica de uma Chica da Silva que povoa o imaginário popular, mas que tem alguns dos seus feitos aumentados, não é? E propagados de forma com que ela seja vista como uma pessoa totalmente distoante daquela sociedade. De fato, ela é sim diferente, mas nós vamos entender mais sobre a Chica da Silva histórica hoje. Francisca da Silva de Oliveira nasceu provavelmente na década de 1730, no antigo Arraial do Tijuco Preto, que depois veio se tornar a cidade de Diamantina, lá em Minas Gerais. A Chica da Silva era filha de uma negra chamada Maria da Costa e de um português, Antônio Caetano de Sá. É importante perceber que desde o seu nascimento, Chica da Silva já era uma cativa, né, já que sua mãe era escrava. E ela passou por outros donos até conquistar a sua liberdade no ano de 1753. Mas antes de falar sobre esse momento da libertação de Chica da Silva, é importante contextualizar o local onde ela nasceu. Chica da Silva nasceu numa região mineradora, um fato que é crucial para que essa história da personagem do momento do conceito de hoje se desenvolva, já que diferente de inúmeras outras regiões, eu diria que a maioria das outras regiões do Brasil, a região mineradora, ela tinha uma vivência ou um cotidiano mais bem estruturado. Por quê? Praticavam-se atividades urbanas, comércio, mineração, fiscalização, muito importante, porque assegura a presença da coroa portuguesa nessas localidades. E o Arraial do Tijuco Preto era, sim, de fato, uma localidade que permite, então, o desenvolvimento da história de Chica da Silva. Nesse contexto, então, existia uma outra diferença fundamental entre uma região mineradora de ouro e uma região mineradora de diamantes. Isso porque, para arrecadar o ouro, era muito mais fácil a fiscalização, justamente porque o ouro poderia ser fracionado, né? Ele poderia ser quintado e poderia ser pago todos os impostos sem problema. O diamante não. O diamante não tem como dividir o diamante ou a produção, até mesmo porque as pedras têm valores diferentes, quilates e tamanhos diferentes, então é muito mais difícil recolher esse imposto. No contexto do diamante, então, a cobrança de impostos era feita antecipadamente, porque o contratador ele deveria pagar os impostos antes para a coroa portuguesa e depois ele ficava com os benefícios da mineração. Era uma atividade de risco, porque ele poderia não encontrar diamantes suficientes para cobrir os seus gastos, mas era sim uma atividade bastante lucrativa,
porque nessas regiões foram encontrados fortunas e imensas reservas de diamante. Na década de 1750, quem vai assumir o posto de contratador de diamantes no Arraial do Tijuco Preto é o português, o fidalgo João Fernandes. Ele acaba se apaixonando por Chica da Silva, adquire, a peça, a escrava Chica da Silva, e acaba conferindo a ela a sua liberdade, a sua carta de alforria. Isso no ano de 1753. É importante entender que João Fernandes e Chica da Silva, eles vão viver como marido e mulher. Vão viver 17 anos juntos, vão ter 13 filhos juntos, sendo 4 homens e 9 mulheres, e vão ter uma vida social. Porém, mesmo estando casados, vivendo juntos, eles não vão ser vistos como casados diante dos olhos da igreja. Por quê? A sociedade da época não era possível, não era permitido que um português de linhagem nobre se casasse na igreja oficialmente com uma ex-escrava. Então, nesse momento, nós temos uma situação que aí desenrola-se todo o imaginário popular, do filme, da música, da novela, onde os feitos são mirabolantes e a figura de Chica da Silva assume uma proporção gigantesca. É fato, ela levou uma vida de casada com João Fernandes, que era muito rico, teve muitos filhos com João Fernandes e acabou fazendo parte da sociedade da época. Esse fato é fundamental para entender a trajetória dessa mulher, muito importante para o nosso período colonial e para entender as conexões que se faziam não só com relação à sua origem, mas com relação à sua posição social. Um detalhe interessante sobre a trajetória dessa figura de Chica da Silva é que para filme, novela, música, Chica da Silva vai ser registrada com X, não é uma figura mística que cria tem uma liberdade poética para ser escrita com X, mas a Chica da Silva histórica se escreve com CH, Se você procurar dicionário de história, os livros, tem um livro muito importante da Júnia Furtado sobre a Chica da Silva, a referência é para Chica histórica, CH, já a Chica fictícia é com X. Eu mencionei nos stories, para quem acompanha no Instagram, a diferença, com as imagens da Chica fictícia e provavelmente o que deveria ser a imagem da Chica histórica, se bem que não há um registro real sobre a figura de Chica da Silva. Outro ponto interessantíssimo sobre a trajetória da Chica da Silva histórica, Chica da Silva real, é que em 1770, João Fernandes, seu marido, a gente pode chamar ele de marido, Chica da Silva, ele retorna para Portugal para resolver questões familiares, questões particulares. Bom, ele nunca mais volta para o Brasil, mas deixa a Chica da Silva numa situação assim muito bem, confortável, porque ele leva os 4 filhos homens para estudar em Portugal e as filhas mulheres, as 9 filhas, vão permanecer no Brasil, no Arraial do Tijuco Preto, e algumas vão ser muito bem educadas, letradas, e algumas vão se casar muito bem com outros membros da sociedade da época, E é interessante perceber que é construída uma imagem, então, da Chica da Silva, que ela tinha libertado escravos e que ela era uma pessoa que lutava por isso, mas que, na verdade, a documentação comprova que Chica da Silva foi muito rica, foi proprietária de 104 escravos ao todo, um número muito grande para a época, e que concedeu pouquíssimas cartas de liberdade para esses escravos. As cartas que ela concedeu geralmente eram para as escravas que a acompanhavam. Então, nesse contexto, nós começamos a perceber que é um processo social de integração da mulata Chica da Silva à sociedade colonial, que era majoritariamente branca. E nós temos, então, nesse contexto, um processo de embranquecimento da figura da Chica da Silva, justamente porque ela passa a fazer parte das irmandades. Suas filhas vão ser educadas por essas irmandades, suas filhas vão fazer os bons casamentos porque foram letradas, e ela passa a fazer doações para as ordens religiosas e passa a ser figura sempre bastante frequente, tanto nas irmandades de brancos quanto nas irmandades de mulatos ou de negros que existiam no Arraial do Tijuco Preto. Outro dado interessante que deve ser levado em consideração sobre a trajetória
de Chica da Silva é que ela era letrada, né? O que a torna diferente de todas as outras mulheres, independente se eram brancas, mulatas ou negras da época. Sinal que ela foi muito bem educada e que ela tinha, sim, condições de fazer parte, então, desse núcleo muito restrito da sociedade colonial. E também, outro ponto que deve ser ressaltado é que durante a sua vida ela participou das Irmandades e no momento de sua morte, no ano de 1796, perdão, ela foi sepultada na igreja de São Francisco Xavier, lá na cidade de Diamantina, um local reservado apenas para a elite colonial. Então, e percebam como ela fez certamente parte desse núcleo colonial, dessa sociedade colonial, e como ela foi importante nesse momento para que a sociedade brasileira se moldasse. Nós falamos muito sobre os pilares, né, étnicos, culturais do Brasil. A Chica da Silva, então, é uma mulher que é um exemplo claríssimo dessa diversidade que acabou se destacando no Brasil, mesmo ainda durante o século XVIII. Essa, sem dúvida, é uma questão muito interessante, que enriquece muito a história do Brasil e que, com certeza, se você é aluno, se você é estudante, deve ficar atento a esses detalhes, porque é uma desmistificação de um personagem histórico, coisa que vestibulares adoram fazer, especialmente vestibulares paulistas. Então, isso já aconteceu com Dom João VI, com Tiradentes, com Dom Pedro I, com Antônio Conselheiro, e a Chica da Silva é mais um desses personagens que pode ser visto tratado de uma forma mítica, de uma forma que é recheada, floreada, né, com feitos mirabolantes, e que também se opõe à figura real, à figura histórica, que era assim uma mulher completamente diferente da sua época, né, por vários feitos, mas não com os adjetivos que a música, que o filme ou que a novela traz, que eram baseados, fundamentados, especialmente numa vida não muito comum para a época. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo do Momento do Conceito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Para quem viu o filme, viu a novela ou viu a música, se você não conhece nenhum desses três, procure a música no YouTube do Jorge Benjor, Chica da Silva. Eu tenho certeza que vai te mostrar uma visão mais mítica desse personagem importante da nossa história, que você deve conhecer também. Então, eu espero que tenha atendido às expectativas de vocês com relação à desmistificação desse ícone da história brasileira. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você acha interessante, compartilha com alguém que está estudando, um professor, alguém que assistiu a novela, né, e quer debater sobre esse assunto para aprimorar a sua reflexão. Isso é muito importante. Então, se quiser também, salva essa publicação para ver depois. E é isso. Semana que vem nós voltaremos com um novo vídeo e toda segunda-feira, vídeo novo no Momento do Conceito. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Até lá. Boa semana. Tchau, tchau.